Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Hoje a gente fez esse exercício, da ativação dos códigos espirituais. E aí, esse é um exercício meditativo que é uma ferramenta assim muito poderosa para desbloqueio do fluxo energético. Porque uma vez bloqueado vai inibir a verdadeira expressão criativa que a gente trouxe no nosso ser, né? A energia essa que direciona a gente para aquilo que a gente deve caminhar, para o lugar onde a gente deve ir e a forma que a gente deve manifestar. Todos nós trouxemos essa informação, como um caminho a ser trilhado, Diria Jung que é o caminho do propósito individual de cada um, independente de tarefas iguais que existem pela humanidade, cada um tem uma forma de executar isso no mundo, como seu destino aqui na Terra. Então, quando você se coloca de uma forma consciente no trabalho desse desbloqueio de fluxo, a gente permite uma liberação de tudo aquilo que muitas vezes aprisiona esses potenciais, aprisiona nossa luz, nossa força, é como uma diminuição mesmo, É um estado assim de recolhimento, quando a gente faz impedimento desse fluxo. Eu brinco e digo que é como uma economia de energia, realizadora, ou seja, essa ativação ela é de fato uma liberação desse potencial que muitas vezes a maior parte das pessoas nem imagina que tenham trazido, nem imaginam que existe essa frequência no nosso ser, essa capacidade realizadora que é muito alta, E não utiliza justamente pela falta do reconhecimento. Então, sendo assim, quando a gente volta a olhar para esse fluxo, a gente pode criar uma liberação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa liberação que vai direcionar a gente para esse sentido real de vida, Ele vai nos conduzir para uma utilização da nossa potência divina, Quando a gente fala em centelha, na consciência por detrás dos pensamentos, no eu superior, independente do nome, é a razão consciente que nos leva para onde a gente precisa ir, em busca desse eu verdadeiro, E esse exercício é então uma limpeza dessas camadas que muitas vezes a gente cria e a gente mesmo acaba obstruindo esse fluxo que nos permite uma ampliação de consciência, uma ampliação dessa manifestação criativa, criadora, desenvolvendo um caminho, até essa nossa realização espiritual, ou seja, a realização do nosso real propósito aqui na Terra. Então, sabendo que para a gente acessar essas camadas mais profundas, é necessário elevar tanto a nossa frequência quanto a nossa vibração, a pergunta é assim: por onde que eu começo? E aí eu responderia que a gente tem que começar pelos sentimentos. Então não é começar pelas dores, é começar pelos sentimentos. Em que sentido? É pelo que a gente vai desenvolvendo a partir das nossas vivências desde a infância, É a forma como a gente vai interpretar essas experiências. E depois que a gente interpreta, a gente cria um vínculo com essas experiências, com esses fatos. E aí a gente tem que observar qual que é a qualidade desse vínculo. Essa vinculação, ela pode ter mais ou menos peso dentro do nosso ser. E isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Então, se for um processo que foi muito doloroso, ou que você interpretou dessa forma quando aconteceu um evento, uma marca, um trauma, já começa ali uma interrupção desse fluxo de energia, nos seus corpos, e vai ter o reflexo disso tanto no nosso comportamento quanto na manifestação da nossa vida. E reparem, sempre a gente tem um sentimento que parece ser um sentimento líder ali, um sentimento comandante. Como assim? Observa que a gente sempre tem um sentimento mais forte durante, como reação, na maior parte das nossas situações vividas, Ou até dos eventos que a gente passa. E às vezes esse sentimento, ele perdura tanto tempo, e eu falo que ele se torna um companheiro ali durante 24 horas do seu dia. Então pensa assim, quando acontece algum tipo de situação, qual que é a sua primeira reação interna? É medo? É raiva? É angústia? É tristeza? É alegria? Ou é aquela risada nervosa? O que é que acontece ali? E às vezes isso vai se cristalizando como uma resposta quase que automática, mas é um padrão que acaba ficando ali.
Então, se a gente for observar não só as respostas ao que acontece no meio, mas um sentimento que acontece diariamente, como não aconteceu nada muito importante hoje. Então, acordei, fui trabalhar, voltei, né? Estive no trânsito, cheguei em casa. Então, a pergunta é: que tipo de sentimento te acompanhou, né? Qual o sentimento você mais sentiu no dia de hoje? Ou qual o sentimento comandante que persiste ao seu lado todos os dias? Eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente identificar esse sentimento no outro do que na gente, né? Isso é natural. E sim, geralmente o que está fora é visto com muito mais nitidez, né? Pelos nossos olhos. Mas vamos lá, vamos pensar qual o tipo de sentimento que me rege todos os dias, né? Então, se eu for pensar hoje, qual o sentimento que eu mais tive hoje? Essa resposta muda tudo. E para explicar, eu vou ampliar um pouquinho essa visão. Então, vamos imaginar assim: assim como nós humanos temos os 7 corpos, o físico, o etérico, o astral, o emocional, o mental, o búdico, o átmico, o espiritual, né? O búdico é o espiritual também. Imaginem que o planeta Terra também tem essas camadas. E a cada camada da Terra, ela está relacionada a um dos nossos corpos. Ou seja, cada camada é uma dimensão. Então, a gente tem a Terra física, né, que vai fazer uma correlação com o nosso corpo físico. Aí a gente vai ter a segunda camada, que é o campo etérico, que guarda a energia vital do planeta, equivalente ao nosso segundo corpo, o nosso corpo de energia. Aí a gente vai ter o campo astral, como o nosso terceiro corpo, né, que vai corresponder às nossas emoções. E a energia emocional do planeta, um aglomerado. Aí a gente tem o campo mental, que é o nosso quarto corpo inferior, né? O mental inferior, que também vai ter um campo de representação acima, que é a quarta dimensão. Aí a gente vai ter o quinto, o sexto e o sétimo, que seria os corpos mais elevados. Mental superior, o búdico e o átmico, né? Que vão corresponder à quinta, sexta e sétima dimensão. Então, sobre a conversa das dimensões, a quinta dimensão seria o quê? Seria o lugar onde a gente se conecta diretamente a essa fonte dentro e fora de nós. Seria um lugar de ampliação, né? Um lugar de transformação. E aí, como é que a gente chega nesse lugar? Como é que a gente acessa? A quinta dimensão, quando a gente vai limpando as nossas camadas inferiores, a gente vai se aproximando dela. Só que para fazer isso a gente precisa se desvencilhar de todos os emaranhados das dimensões inferiores para poder abrir espaço e expandir. É como uma floresta muito fechada que você não consegue passar. Você precisa ir limpando para conseguir ir avançando para o interior daquela camada de floresta, né? Então, o que seria transcender? O que a gente tem que transcender? Nossos impulsos, nossos sentimentos, nossos pensamentos inferiores. E aí a gente vai sutilizando tudo isso e a gente vai escolhendo. Peraí, mas esse sentimento me ajuda ou me atrapalha? Né? Como é que eu posso fazer? Trazer consciência para aquele momento. A cada situação a consciência vai nos ajudando. Então, esse lugar, né, da quinta dimensão existe dentro de nós, e para acessar a gente tem que limpar essas camadas, essas crostas, né, que eu falo que são sujeiras energéticas que a gente vai criando para como defesa, como proteção, como barreiras mesmo, só que a gente não percebe que nos impede, né? Então, as nossas desconfianças, os nossos medos, as nossas tristezas vão se transformando em sentimentos viciados, né? Mágoas, pensamentos rígidos ou de repetição, comportamentos nocivos ou tóxicos, né? Para mim e para o outro. Tudo isso gera paralisação do fluxo de energia. E aí é literal, né? Assim, literalmente a imagem de um cano entupido. Então, imagine um cano bem acima da nossa cabeça que se conecta a vários canaizinhos aqui embaixo, e nesse fluxo que deveria ser mais abundante, é um cano entupido. Toda essa sujeira, toda essa toxina, toda essa mágoa, todos esses pensamentos e comportamentos nocivos entope o nosso fluxo natural,
né? E a gente, por escolha, quando a gente tem consciência, a gente pode desemaranhar e permitir esse fluxo livre. Então, se a gente olhar, por exemplo, só para o campo astral do planeta, do que é alimentado esse campo? Esse campo ele é alimentado de todos os sentimentos e emoções de todos os moradores do planeta. Então pensa comigo, se o seu sentimento principal do dia é raiva, essa energia é liberada não só para o seu entorno, mas ela fica registrada nesse campo, junto com as demais energias de outras pessoas que já liberaram raiva aqui. Sendo assim, angústia, ansiedade, tristeza, medo, alegria, gratidão, tudo que a gente sente aqui vai ter uma representação nesse campo, nessa dimensão. Além disso, a gente tem o campo mental, que é onde todos os tipos de mentes e pensamentos vão se manifestar ali e vão formar esse local, né? Esse mundo mental é o mesmo que Platão falava que tudo vem desse plano mental, né? Que tudo que as pessoas pensam aqui como ideias vem de algum lugar, isso é ótimo, mas também as ideias e pensamentos negativos vêm do mesmo lugar. E é nesse lugar, é nessa dimensão que moram todos os tipos de pensamento agregados, né? Então, cada um desses campos que a gente falou aqui, desses corpos, né, da Terra, vão representando, se equiparar a uma dimensão, ou seja, a palavra dimensão significa extensão, né, relacionada a um espaço, a uma superfície. Sendo assim, quando a gente paralisa esse fluxo de energia, significa que a gente está vinculado ou emaranhado a uma dessas dimensões. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a pessoa saiu de um relacionamento e ela fica ali aficionada por saber da vida desse ex. Então ela tá lá stalkeando, perguntando para as pessoas, né, sobre esse indivíduo que ela se relacionou. Ela tá presa nesse sentimento. As mágoas que levaram ao fim dessa relação, né? Um misto de dor, saudade, aí parece que termina porque a pessoa tinha um mau comportamento, mas de repente a pessoa era boa dentro dos pensamentos dela, ou lembra dos momentos que tiveram que foram bons, e aquilo ali fica dentro de uma sopa psíquica, um cultivo de toxinas. Por quê? Porque tem gente que passa por isso dias, tem gente que passa por isso meses e tem gente que passa por isso anos a fio. E parece que fica ali conectada àquela situação, via sentimento ou pensamento. Então, o que acontece com uma pessoa que faz esse movimento? Paralisa na terceira dimensão, na esfera astral, né, que é a esfera emocional do planeta. Então, dimensão seria o que nesse caso? A palavra dimensão está relacionada a espaço. Então, é como se ela quisesse entrar ali por livre escolha e ficar quietinha lá. Então, nada mais existe. Ela se fecha naquele casulo de realidade e ali ela se coloca naquela dimensão de dor, né? Expandindo essa dor ainda, né? Porque o que acontece pontualmente é dor, mas se eu carrego essa dor diariamente, vira sofrimento. A mesma coisa vai acontecer na razão mental. Então, se a pessoa ficar mastigando aquilo, não só nos sentimentos, mas também indo e voltando no filme mental, né, daquela relação, que isso, que aquilo não deu certo, e não se libera por nada, chega a parecer um movimento paranoico mesmo, né, uma obsessão, e isso faz aprisionamentos. Então eu tô falando aqui de um relacionamento porque a gente tem muitas questões com os nossos relacionamentos, mas isso pode ser em qualquer situação, uma situação profissional mal resolvida, uma situação familiar de dor, né, uma situação de mágoa, qualquer situação que a pessoa se sinta com os seus sentimentos mais densos, densificados. Aquilo é momentâneo. Sentir não é ruim, a gente precisa sentir, mas a gente precisa se liberar também, né? Então, quando a pessoa faz essa escolha de emaranhado mental ou emocional, ela acaba ficando presa lá e isso vai impedir o fluxo livre da energia criadora em nós. Então, como é que a gente se libera disso? Por livre vontade, né? Quando a gente percebe que isso está acontecendo, a gente começa a trazer consciência para aquele sentimento que a gente comentou anteriormente, o sentimento que te acompanha todos os dias, né? E daí, ultimamente, nós falamos muito mais da quinta dimensão, né? Que é o local quando eu transcendo os 4 corpos inferiores e eu consigo ampliar essa consciência a ponto de não ficar aprisionada ou emaranhada por muito tempo em nenhuma dessas dimensões que a gente citou aqui anteriormente. E que fique claro, né? Uma coisa é luto,
né? O luto ele é uma maturação de uma perda. Outra coisa bem diferente é o aprisionamento naquela dor, tá? Então, quando a gente chega nesse estado de consciência expandida, o que vai acontecer? Acontece algo maravilhoso, que a gente tem possibilidade de se sentir livre para olhar para todas as situações por outras perspectivas, de outros ângulos. E a gente tem essa condição de se liberar, né? É essa tal da liberdade que os mestres falam, que gostariam que o ser humano encontrasse o caminho da libertação, se libertar dessas energias, desses emaranhados, ter uma condição livre de ir e vir quantas vezes a gente precisar, todos os caminhos para chegar onde a gente precisa. Né? Então, é essa condição de se liberar esse fluxo para se conectar diretamente a essa fonte universal que ela rege dentro e fora de nós, né? Mas a gente pode ampliar isso ainda mais para o entendimento ficar um pouquinho mais pedagógico. Ou, se as pessoas preferirem, a gente pode dizer também, ao invés de dimensão, colônias espirituais, planetas, enfim. Porque o que acontece com essas camadas? A Terra tem essas camadas, né? E tudo que acontece aqui tem esse registro espiritual. Outros lugares, outras colônias também. E aí tudo isso vai conjuminar onde? Num grande núcleo de informações que a gente fala que é a fonte universal. E a gente consegue acessar qualquer informação quando o nosso fluxo está liberado, né? Então, para ficar um pouquinho mais pedagógico, eu costumo dizer que você pode pensar tanto em planetas quanto em colônias, né? Que seria pra gente aqui equivalente a países, né? Então, a gente tem lá as fronteiras, mas a gente tem outros países. A mesma coisa acontece do lado de fora no universo. Muito bem, então qual seria o primeiro passo para a gente conseguir ultrapassar tudo isso, né? Para poder expandir, para finalmente entrar nesse fluxo do universo e da vida. O primeiro passo é a compreensão do que a gente sente e entender para que eu ainda carrego esse sentimento, onde que isso está amarrado e a necessidade que se fez de estar amarrado até esse momento. O mais importante desse processo é não julgar, né? Eliminar e soltar qualquer forma de julgamento para poder trabalhar os pontos certos dessa liberação. Então, o julgamento, ele é um dos sentimentos que mais aprisiona o fluxo de energia. E tem gente que me diz assim, mas eu sinto todos os sentimentos no mesmo dia. Eu sinto ansiedade, eu sinto raiva, eu sinto angústia, eu sinto tristeza. Então, deixando claro, a ideia principal não é deixar de sentir, mas é observar a qualidade desses sentimentos. Então, sentir a gente vai mesmo. E aí, o X da questão é quando eu paraliso perante um sentimento. E o paralisar é aquilo que te toma, aquilo que pega teu pensamento, aquilo que pega tua emoção, aquilo que você fica mastigando, aquilo que você leva pro travesseiro. Então, eu trago a análise de que quantas vezes eu repito isso sem perceber, é quantas vezes eu vou estar bloqueando o meu próprio fluxo de vida, né? E isso geralmente é um processo um tanto inconsciente, até que a pessoa não compreenda o tanto que aquilo é prejudicial, ela continua numa repetição. Então, o problema não é nem o sentir e nem o pensar, o problema é paralisar, tá? Então, isso vai acontecer principalmente quando a gente julga. Eu tô fazendo uma ascensão aqui, né? Tô me liberando, me desemaranhando e tô subindo. Mas eu me julguei. Agora me sinto culpada disso, daquilo que vou decair. Eu vou fechar a minha expansão. Então, o que eu tenho que aprender, né? Eu tenho que olhar com mais amor para mim. Eu tenho que ser mais gentil com as minhas versões do passado. Eu tenho que parar de me julgar. Eu tenho que me perdoar. Quando é que eu me julgo? Ou quando é que eu julgo as situações? Quando eu não aceito as coisas como elas são, né? Então, a não aceitação vai fazer esse movimento. O ciclo do emaranhado, ele fica mais ou menos assim. Acontece o fato, né? A experiência, o evento, seja lá o que for, aí eu não aceito. Aí tá o primeiro conflito. Aí eu fico internamente brigando com a situação. E aí eu me julgo, ou eu julgo o outro. Esse é o segundo conflito. E aí, quanto mais eu me prendo, mais eu diminuo a possibilidade da resolução daquela situação. Pronto, o emaranhado tá aí. Sendo assim, se a gente for observar com muito carinho, tudo que a gente ama ou odeia, a gente se vincula. Só que amor de verdade não faz amarras, né? Agora, um parêntese sobre o amor. O amor genuíno é livre, não cobra pedágio nenhum, mas o ser humano lida com o amor de forma condicionada. Aquele amor assim, eu te amo se você fizer o que eu quero que você faça. Geralmente é assim que acontece.
Então, quando a gente entende que o amor não é isso, que o amor é muito maior, a gente vai acessando, sabe, camadas do amor, porque todos os sentimentos maiores, eles têm camadas mais profundas. É por isso que muitas vezes a gente olha aquele monge velhinho lá, né, aquele sábio, a gente fica, eu fico pensando particularmente, quanto será que ele já depurou, né, as questões dele para estar nesse amor tão sutil, uma coisa tão doce, né, e tão precisa. A gente consegue sentir. O amor, né, diziam que Buda tinha uma extensão de energia que quem estava a 300 quilômetros ouvia o que ele dizia. Mas pense, isso é amor, o resto é conversa, né? Então, quando a gente entende que para se liberar, né, desse fluxo, a gente tem que soltar e soltar, desapegar, é um ato de amor próprio. Né? A gente começa a perceber que, assim, observando de pertinho aquilo que nos aprisiona, a gente tem condição sim de se liberar para voltar para uma fluência mais justa, mais precisa para você. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente se dá uma permissão para evoluir. E essa compreensão é o primeiro grande passo dessa expansão. Eu falo que é um passaporte para as nossas libertações. E aí eu vou deixar aqui para vocês um exercício que pode ser feito diariamente antes de fazer essa meditação. Querendo corrigir frequência, querendo organizar aí sentimentos e pensamentos e desemaranhar, pode fazer esse exercício por 21 dias. Mas eu aconselho vocês fazerem também um diário dos sentimentos. Como assim? Final de cada dia, você vai colocar lá, dia 8/9/2022. Qual foi o sentimento que eu mais tive durante este dia? O sentimento que eu mais tive foi, sei lá, medo, foi alegria, foi tristeza, foi... Sente lá, se conecta e anota. Então, quando você fizer isso, no final do mês, você pode contabilizar o sentimento que mais passou por você e aí você vai perceber qual é o sentimento líder que arrasta ali o teu vagãozinho, né? É o vagão que puxa todos os outros. Então, quando você perceber qual que é esse sentimento, mas eu não gosto de ter esse sentimento como o sentimento principal. Ótimo. Aí você vai agora começar a perceber em quais momentos esse sentimento vem. Esse sentimento chegou, você vai só de uma maneira consciente conversar com ele e respira, segura o impulso. E quando eu falo segura, não é engole seco, é assim, respira e manda ele para algum lugar. Deixa sair, vazar pelas mãos, pelos pés, né? Não engole nada. Deixa sair e pensa, qual que é o sentimento que eu prefiro ter no lugar daquele? Eu prefiro a minha paz. Perfeito. Então você vai se treinando e você vai criando um caminho neural novo. E o caminho neural, ele se faz em 21 dias? Sim, mas eu preciso usar essa estradinha, ir e vir várias vezes para que eu fixe no meu cérebro esse caminho neural, tá? Então, quando você gera um novo sentimento, você amplia a sua frequência, você amplia a sua vibração e dessa forma você vai subindo essas oitavas evolutivas e vai acessando outras frequências. E aí, quando você perceber, você vai... eu não gosto do que eu sinto, não tem problema, escolhe de novo, tá? E aí faz de novo o próximo mês e contabiliza de novo. E vai fazendo até você perceber que você está gerando novos hábitos, né, novos comportamentos, hábitos emocionais, que você vai perceber que vai ter coisa que vai dar preguiça de... eu não quero entrar nesse negócio, eu não quero dar atenção para esse sentimento. Rolou até uma preguiça? Perfeito, esse é o caminho. Porque aí você vai perceber que assim não tem mais disposição interna de ficar em alguns conflitos ou de manter alguns sentimentos. E isso é sensacional. Então a gente vai criando e estabelecendo uma nova relação com a gente, com o mundo. E aí você vai escolhendo como que você quer manifestar e você vai percebendo que você vai se aproximando dessa consciência e desse eu genuíno que existe dentro de você. E aí sim você vai estar em um processo real de uma reforma íntima, uma reconstrução, um caminho com saídas que apontam para a sua liberdade e expansão da consciência.